Quem nunca se deparou com aquela velha objeção de tá caro, eu não consigo fazer esse investimento agora? E muitas vezes o nutricionista se vê preso diante dessa objeção sem conseguir quebrá-la e sem conseguir transformar a vida daquele paciente que tanto precisa. Mas nesse episódio de hoje do podcast você vai entender como quebrar a objeção de não consigo pagar através de estratégias de persuasão que vai fazer com que você transforme um não em um sim. E esse episódio de hoje tem muito ouro e se você tirar valor, não esquece de seguir o podcast, de comentar, de deixar sua avaliação e fazer com que eu entenda qual que é o episódio que você mais tira valor para que no final eu produza mais deles. Então vamos para cima porque cada objeção que a gente quebra é mais uma vida que a gente transforma. E se você não me conhece, meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, que é a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. E hoje eu vou revelar para você as estratégias de venda que eu desenvolvi e que depois milhares de nutricionistas utilizaram para gerar mais de 150 milhões de resultados através do nosso método. E hoje você vai entender que isso aqui não é só teoria, tá? Isso aqui foi desenvolvido a partir de muita prática. E nós acreditamos que o mundo, ele é dos executores. Eu não estou aqui para poder jogar um monte de teoria barata no seu colo. Na verdade, eu quero que você saia desse episódio de hoje com prática, com estratégias que você consegue executar, que você consegue levar para a sua vida e ter mais resultados. Então o meu objetivo é que depois desse episódio você consiga transformar uma objeção de preço em uma venda nova. E se eu cumprir o meu objetivo, eu só quero uma coisa em troca. Que você siga o nosso canal, deixe um comentário, deixe a sua avaliação e me mostre, me sinalize qual que é o tipo de conteúdo que você mais tira valor. Porque se você gostar desse conteúdo de hoje, pode ter certeza que eu vou trazer novos conteúdos de vendas, de quebra de objeção. Porque nós temos aí objeção de tempo, objeção de ter que falar com meu marido, objeção de ter que pensar, e todas elas nós podemos abordar em próximos episódios. Isso, claro, se você me sinalizar e me mostrar que o episódio de hoje trouxe muito valor para o teu negócio. Combinado? Então vamos lá, vamos entrar no conteúdo de hoje. Nós vamos falar sobre quebra de objeção. E eu acredito que quebrar objeção é sobre colocar o poder nas mãos do teu paciente. Eu acredito que poder é sobre tomar posse da decisão. O poder de decidir, ele está na mão do teu paciente. Quando ele está conversando com você, entendendo melhor o teu trabalho e decidindo se ele vai realmente sair da zona de conforto e iniciar essa transformação junto com você, ou se ele vai seguir a vida dele normalmente. E eu acredito que nós temos que olhar para isso de uma forma diferente. Porque o nutricionista, o profissional da saúde no geral, ele tem esse receio de vender. Ele acha que vender é feio, que vender é ruim, que vender é antiético. Mas de verdade, antiético mesmo é você não vender para alguém que precisa de você. Porque a transformação verdadeira, ela acontece quando o paciente compra. Porque de verdade, o paciente pode passar a vida inteira consumindo conteúdo gratuito seu. Se ele não comprar, ele não vai ter a transformação do acompanhamento, do suporte, da individualização que você traria. E é assim que funciona o mundo. A venda é o portal para a verdadeira transformação. Eu acredito que vender é sobre influenciar as pessoas. E a diferença que existe entre manipulação e entre ajuda está na intenção. Então, quando você quer vender para o teu paciente saúde, mudança de vida, transformação, significa que você está vendendo algo que é bom para ele. Isso significa que você pode sim usar estratégias de manipulação, de persuasão, para fazer com que ele faça o melhor para a vida dele, que é te contratar, quer mudar a alimentação, quer cuidar da saúde. Então, a primeira coisa que você já tem que entender é que influenciar os outros a fazer a coisa certa para a vida deles é uma das habilidades mais poderosas que nós podemos desenvolver nessa vida. E eu acredito que se você quer mudar a vida do teu paciente, se você quer fazer com que o teu paciente tenha uma transformação real, você tem que estar disposto a quebrar objeções. Porque uma objeção de preço, ela é nada mais, nada menos que uma cortina de fumaça para que ele não dê um próximo passo e não tenha a vida transformada. E eu vou te falar que tem um sabor especial quando você quebra objeção, quando você faz follow-up, quando você insiste em transformar a vida daquele paciente e ele compra de você e 3, 6, 12 meses depois ele te manda um relato dizendo que você mudou completamente a vida dele. Isso tem um sabor muito especial. Porque uma coisa é um paciente que vende de indicação, que manda o Pix facilmente. Outra coisa é aquele paciente que você tem que batalhar para mudar a vida dele. E eu acredito, eu, Samir, que nós nutricionistas devemos sim fazer esse papel. Porque se você vende meio assim receoso, preocupado, sem se dedicar para a venda, você vai transformar a vida de menos pessoas. E pelo menos eu acredito que você se formou em nutrição para ser esse motor de transformação na vida dos outros. Então, não tenha medo de vender, por favor, tá? Vender é algo que no final ajuda muito
nessa transformação do paciente e faz com que você, nutricionista, tenha mais resultados no teu próprio negócio. Então, para mim, todos nós temos uma responsabilidade moral com o paciente. Nós temos uma responsabilidade de trazer para o paciente a transformação de vida dele. E isso acontece através das vendas. E existem alguns tipos de compradores no mundo. Compradores lógicos, que são aquelas pessoas que querem saber todos os detalhes da compra, que querem entender a minúcia. E tem os compradores emocionais, que compram na emoção, que compram porque, nossa, isso aqui vai mudar minha vida, aí compra. Eu acredito, Samir, que nós devemos sempre utilizar uma abordagem equilibrada. Nós não devemos usar a venda emocional o tempo todo. Porque se você só vende na emoção, quando passa a emoção, quando passa a paixão, o que é que fica? A racionalidade. Então eu acredito em fazer vendas que misturam o emocional com o racional, que misturam o lado lógico com o lado emotivo. E isso gera um efeito muito poderoso. Então sempre que você for vender para alguém, tenta pensar nisso. Será que essa pessoa é mais emocional ou é mais racional? E você adaptar a tua comunicação para a necessidade daquele paciente. Só que sempre aliando um ao outro. Então trazendo a parte emocional das dores, dos desafios que o paciente está vivendo, mas mostrando de forma lógica como que você vai resolver esse problema. É assim que eu acredito que a venda deve ser feita. E aí vem um ponto muito importante. Quando a gente pensa em objeção, o que é uma objeção? É quando a pessoa fala que não vai conseguir comprar depois que ela já sabe o preço, trazendo alguma preocupação que é o motivo pelo qual ela não vai fazer esse investimento. Isso é uma objeção. Ela acontece após o preço. O que é um obstáculo? Um obstáculo é o que acontece antes do preço. Então, se você está conversando com o paciente e aí você está entendendo os objetivos, entendendo as dificuldades, entendendo tudo que ele está vivendo, e aí o paciente, no meio dessa conversa, levantou uma questão de que ele gasta muito dinheiro com iFood, ou de que ele perdeu o emprego recentemente, ou de que ele tem uma esposa que apoia ele em tudo. Quando ela traz isso à tona, o que é que ele acabou de trazer? Um obstáculo. Então, o obstáculo é tudo que acontece antes do preço, e objeção é tudo que acontece depois do preço. E é muito importante que você entenda isso, porque é 10 vezes mais fácil quebrar um obstáculo do que quebrar uma objeção. Na prática, isso significa que sempre que alguém trouxer um indício de que vai trazer uma objeção no final da venda, ou seja, um obstáculo, você enfrenta ele de frente. De frente. Porque quanto antes você lidar com o obstáculo, melhor para você. Não deixa a bomba explodir lá no final do preço. Se o paciente já trouxe alguma coisa relacionada a dinheiro, explora isso. Explora essa objeção, esse obstáculo. Então você me falou que a sua esposa lhe ajuda com tudo. Você conversou com ela antes dessa nossa conversa para poder entender se ela está te apoiando nessas mudanças no seu estilo de vida e na sua alimentação? O que eu fiz aqui? Eu peguei um obstáculo que poderia virar uma objeção de eu tenho que falar com a minha esposa antes de decidir, e enfrentei, confrontei ele de cara. Então, não deixa a objeção virar objeção. Ataca ela quando ela ainda é um obstáculo. E você vai ver que vai ser bem mais fácil de você convencer a pessoa, de você fechar a venda, do que se você deixar tudo lá pro final, quando você já revelou o preço, quando você já explicou o produto, quando a pessoa já tem todas as informações para tomar a decisão dela. Então, existem 4 tipos de objeções que são as mais comuns de todas. A primeira objeção é de tempo. Eu não tenho tempo. A segunda objeção é de, preciso falar com a minha esposa, com meu marido, com meu sócio, preciso falar com meu cachorro, com meu papagaio. Esse é um outro tipo de objeção. O terceiro tipo de objeção é, preciso pensar. E o quarto tipo de objeção, não consigo pagar, está caro. Aí, claro, tem várias outras. Tem, por exemplo, não sei se consultoria online é para mim, eu não sei se eu consigo. Tem várias objeções aí no meio do caminho, mas essas 4 são as principais. E eu quero hoje falar com você sobre uma objeção específica, que é a do preço. O primeiro ponto que eu já quero trazer de cara é que muitas vezes uma objeção de preço, ela está relacionada com falha no processo de vendas ou com baixa entrega de valor na oferta. Então, ou o paciente não passou por um processo de vendas adequado que mostra para ele o valor do que você está oferecendo, ou a tua oferta, os seus entregáveis, o que você está oferecendo para o paciente não está conectado com o perfil de paciente ideal e não está mostrando o valor que você entrega. Então esses são os 2 principais motivos para você lidar com a objeção de preço. O terceiro motivo é que o lead não é qualificado. Ele realmente não tem condições financeiras para investir no teu serviço. Só que esse terceiro motivo, da objeção de preço, ele é mais raro do que os outros 2. Porque muitas vezes, se o paciente não tem grana, mas ele vê muito valor e você fez um processo de vendas muito bem feito,
Ele vai se esforçar para fazer esse investimento, porque ele entendeu que ele tem um problema e ele entendeu que você é a solução que vai resolver aquele problema. E muitas vezes, ou quase sempre, o paciente já tentou várias outras coisas para resolver o problema e não conseguiu. Então, se ele tem um problema e você tem a solução, ele vai ficar muito mais inclinado a fazer esse investimento, mesmo que ele não tenha tanta condição financeira para fazer esse investimento. E você pode escutar podcasts aqui com os nossos alunos mais avançados e sempre tem o mesmo papo de que tem pacientes que juntam dinheiro para poder fazer a consulta. Tem pessoas que se esforçam para poder estar ali no consultório com eles, porque vê muito valor. Então fica ligado nisso. Sempre que você for conversar com o paciente, você tem que entregar muito valor na tua oferta e você tem que ter um processo de vendas muito bem desenhado. E tem outros episódios no podcast falando sobre o processo de vendas de ponta a ponta. Só que uma coisa que é importante, que eu comentei agora há pouco, é que nós não podemos deixar a objeção explodir lá no final. Nós temos que confrontar ela assim que ela surge. E aí tem alguns sinais que o paciente ele pode trazer para você durante a conversa. Se for numa videochamada, se for presencial no final de uma consulta, é ainda mais fácil, porque você consegue ler a linguagem corporal dele, as feições. Você fala uma coisa, ele fecha a cara. Você fala uma coisa, ele brilha. Então você vai entendendo quais são os estímulos que estão dando certo e quais são os estímulos que não estão dando certo. Quando você está conversando por áudio ou pelo telefone, você pode olhar para a tonalidade de voz. A tonalidade de voz do paciente pode mudar durante a conversa. Talvez ele fique mais fechado, talvez ele comece a falar mais devagar, talvez ele se anime, comece a falar rápido, fique animado, empolgado com a mudança. Então é importante analisar a tonalidade de voz e também identificar palavras-chave que o paciente possa estar fazendo ou formas de falar por texto. Então talvez o paciente tenha ficado frio, tenha ficado monossilábico, mandando só sim, não, talvez. Talvez o paciente esteja enviando algumas palavras que você acende um sinal de alerta de que isso pode virar uma objeção lá na frente. Então analisa isso, linguagem corporal, tom de voz e palavras, seleção de palavras, quantidade de palavras durante a conversa, porque isso vai trazer clareza para você se você tem um obstáculo na sua frente ou não. E aí se você identificou que existe um obstáculo, não ignore o obstáculo, aborde ele diretamente, esclareça o que está acontecendo e confirme se está tudo bem antes de continuar. Então um exemplo prático, se o paciente está com sinais de hesitação, ele está meio hesitante, ele está meio sem saber se vai dar um próximo passo, você vai notar a hesitação e você vai fazer uma abordagem. E aí tem algumas perguntas que você pode fazer, como por exemplo, olha fulano, eu percebi um pouco de hesitação em você. Você pode me dizer o que está por trás dessa hesitação? E de repente eu consigo já conversar com você sobre o que está acontecendo e te acalmar. Está acontecendo alguma coisa? E perceba o tom de voz. O tom de voz é muito importante. Olha a diferença. Ô fulano, eu tô sentindo um pouco de hesitação, hein? O que está acontecendo? Olha a diferença que a tonalidade de voz faz. Então, outros tipos de pergunta para poder você fazer quando surge um obstáculo. Vou trazer aqui alguns exemplos. Vamos dizer que você identificou que o paciente está hesitante, como eu falei. Pô, você me parece um pouco hesitante. Tem alguma coisa que está acontecendo que você queira compartilhar comigo? É um caminho. Se o paciente está meio incerto, olha, eu senti um pouco de incerteza na tua voz. Tem alguma coisa que está te preocupando? Olha a tonalidade. Tem alguma coisa que está te preocupando? Isso gera um efeito diferente do que... tem alguma coisa que está te preocupando? Tonalidade de voz é extremamente importante. E outro obstáculo que pode surgir é um certo desconforto. Ô fulano, eu percebi um leve desconforto aqui na nossa conversa. Podemos discutir isso abertamente aqui entre nós dois? Então, perceba como enfrentar um obstáculo é desconfortável. Porém, isso gera muitas vendas. Eu já vi alunos nossos saindo de uma conversão de 15% para 30%, dobrando a quantidade de vendas que faz, somente de enfrentar os obstáculos antes deles virarem objeções. Então esse é um dos meus maiores conselhos que eu posso te dar aqui hoje nesse episódio, é que você não deixe o obstáculo virar uma objeção. Sempre que o obstáculo aparece antes do preço, você ataca ele imediatamente. Se virou objeção e veio depois do preço, você também vai tentar negociar, você também vai tentar quebrar essa objeção. Mas é mais difícil do que se você tivesse feito isso antes, tá? Então, muita atenção com essa parada. E aí, como que a gente supera a objeção de dinheiro? Como que a gente supera alguém que está dizendo para mim que não viu o valor suficiente, que não tem dinheiro para pagar, que o investimento é muito alto? Como que a gente faz? Vou te trazer alguns insights muito poderosos aqui hoje, que eu quero que você anote, eu quero que você execute, eu quero que depois você me mande um direct dizendo se deu certo ou não. Comente aqui no YouTube, comenta no Spotify.
se comunica comigo, porque eu quero saber se deu certo ou não, beleza? Um compromisso que eu quero seu comigo, tá? Então é o seguinte, primeira coisa é que durante a conversa é interessante que você investigue os hábitos de gastos do teu paciente. Isso pode acontecer num formulário de qualificação, isso pode acontecer no social selling quando você estava conversando, isso pode acontecer no WhatsApp, isso pode acontecer numa videochamada, numa ligação telefônica, independente. Mas na conversa de venda é importante você tentar ter uma ideia de quais são os hábitos de gasto do cliente. Será que ele come iFood demais? Será que ele sai muito para restaurante? Será que ele está investindo em coisas que não são importantes para os resultados dele? Suplementos talvez que são dispensáveis? Ou manipulados que talvez não precise? É importante entender quanto que ele gasta com coisas que não são importantes e com coisas que são importantes para o resultado dele. Então entender esses hábitos de gastos, entender também onde que ele gasta dinheiro, que, tipo, cigarro, bebida, comida de restaurante, tudo isso é interessante de entender. Outra coisa para poder a gente investigar é sobre investimentos que ele já fez na saúde dele. Então, você já frequentou um nutricionista antes? Você já fez algum tipo de acompanhamento? Você investe em academia, suplementação, procedimentos estéticos? Você tem personal trainer? Você tem algum médico que te acompanha na parte hormonal, na parte de saúde? E você começar a entender, essa pessoa já investe na saúde dela? Sim ou não? Porque se ela já investe, isso é muito positivo. Se ela não investe, isso é um sinal negativo, é algo a se pensar. E outra coisa também que você tem que entender melhor são perguntas sobre dinheiro, sobre nutrição e sobre a relação dos dois. Então, poxa, quanto que você investe no seu supermercado todos os meses? Como que está hoje essa relação entre gastos e cuidado com a saúde? Você tem investido em algum suplemento, alguma estrutura de profissionais que te apoia, de acompanhamento? Você faz algum esporte? Começar a entender esses gastos. Porque vê só, se você entende os hábitos pessoais da pessoa de gasto, se você entende se ela já investiu em outros profissionais para resolver o problema dela, e se ela gasta o dinheiro dela com nutrição, e com saúde, com esportes, se você entende esse contexto geral, você já tem muita clareza se essa pessoa tem condições financeiras ou não. Então é importante que você investigue se ela come fora, se ela pede iFood, como é que são os hábitos de consumo dela, se ela usa cigarro, se ela bebe muito café, se ela toma bebida alcoólica no final de semana ou na semana. E você ter no final o cálculo total de quanto que essa pessoa gasta com coisas que não são importantes para o resultado dela. E também, claro, com coisas que são importantes para o resultado dela. Porque aí você vai ter um comparativo. Você vai ter um número real de quanto que essa pessoa está investindo em coisas que não são importantes e em coisas que são importantes, para poder a gente conseguir tirar um pouco do que não é importante e colocar mais dinheiro no que é importante. E aí como que você vai usar essa informação de gasto? Você vai espelhar esses gastos para a pessoa. Você vai mostrar para ela tudo que ela está gastando que ela não tinha percebido. 99% das vezes a pessoa não tem clareza dos gastos dela. Não tem clareza de como que ela está investindo o dinheiro e o tempo dela nas coisas erradas. E é muito importante que você reflita de volta isso para ela, para que ela entenda, para que ela perceba o quanto que ela está gastando e no que ela está gastando e como que você pode ajudar ela a economizar dinheiro. E aí que vem a quebra de objeção, é aí que vem a quebra do obstáculo. Porque quando você entende quanto que ela gasta e você mostra o quanto que ela vai economizar enquanto cuida da saúde, isso se transforma em uma quebra de objeção muito poderosa. E aí você pode também fazer comparativos de investimento. Vamos comparar aqui o investimento que você está fazendo em iFood, refeições fora, etc. O investimento que você vai fazer em mim. E fora que, além de você ter mais resultados, você ter, de fato, um acompanhamento que vai fazer você chegar onde você quer chegar, você ainda vai economizar esse dinheiro que você está gastando aqui. Nós vamos fazer com que você utilize o seu dinheiro de forma muito mais consciente. E aí você mostra que dinheiro não é o problema para fazer esse investimento. E durante todo esse processo, é muito importante que você compare os gastos atuais com a transformação que o paciente vai ter na consultoria premium. Então o comparativo é, você está gastando com tudo isso hoje e não está conseguindo chegar no seu objetivo. E se você conseguisse economizar X e conseguisse chegar no seu objetivo através das estratégias, do acompanhamento e de tudo que a gente oferece. Então isso tem um poder gigantesco na hora da venda. Recomendo que você utilize o processo de vendas, as etapas exploratórias, quando você está perguntando sobre o paciente, entendendo melhor o contexto dele, para poder também entender o contexto financeiro, porque a objeção de preço é uma das objeções que mais aparecem durante o nosso processo de vendas. E eu acredito, inclusive é um dos nossos princípios no Mastermind Cronos, que conversas difíceis mudam o jogo. E conversas difíceis mudam o jogo na venda também. Quando você encara essas conversas difíceis, lida com obstáculos, com objeções, realmente bate de frente ali na venda, você consegue gerar mais transformação, você consegue ganhar mais dinheiro
e você consegue transformar a vida de mais pessoas. Então, meu conselho para você é: trabalhe através da objeção. Porque se você quebra um obstáculo, quebra uma objeção e transforma a vida da pessoa, você vai se sentir muito feliz, se sentir muito, muito feliz mesmo. Porque aquele trabalho que você dedicou mudou a vida de alguém e no final é sobre isso nosso trabalho. E aí um conselho: se o paciente continua com a objeção, se o paciente continua querendo pensar, querendo falar com a esposa, dizendo que está caro, marca um micro compromisso com ele para conversar novamente em 2, 3 dias. Porque isso faz com que você crie um compromisso de uma nova conversa, onde vocês vão debater novamente se a pessoa vai comprar, se vai dar esse próximo passo ou não. Então, independente da objeção, eu sei que hoje nós estamos focando na objeção de preço, mas independente da objeção, nunca saia de uma conversa de vendas sem ter um próximo compromisso firmado. E aí, para fechar, eu quero trazer aqui uma estratégia de quebra de objeção de preço mais prática. Eu acredito que a forma avançada de quebrar objeções e obstáculos é usando histórias e analogias. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na objeção de preço, a gente tem alguns caminhos para quebrar essa objeção. O primeiro passo é fazer essa pesquisa, esse estudo dos gastos da pessoa para que a gente utilize isso ao nosso favor. Mas existem 3 linhas argumentativas que eu gosto muito. A primeira delas é: mas afinal, para que serve o dinheiro? Isso aqui é muito interessante, porque quando o paciente fala que está caro ou que ele não consegue fazer esse investimento agora na saúde dele, uma forma de quebrar isso é questionar o propósito do dinheiro e o custo de não agir. Ô fulano, eu entendo que o investimento ele não é baixo, até porque nós entregamos muito valor aqui na nossa consultoria premium e esse é um dos nossos maiores orgulhos. Não teria como ser barato com tanta entrega. Mas eu te pergunto, para que afinal serve o dinheiro, se não para poder a gente cuidar do que é mais importante para nós? E hoje você relatou para mim que está com o desafio X, com o desafio Y e que tem um grande objetivo Z. E olha, de verdade, se você conseguir investir R$1.000 em 3 meses de acompanhamento para que a gente consiga chegar nesses objetivos, você não concorda comigo que é exatamente para isso que o dinheiro serve? Para poder fazer com que a gente consiga viver uma vida mais feliz, uma vida mais saudável, uma vida mais longa, mais próxima das pessoas que a gente ama? O que você acha disso? E aí a pessoa vai ter que tomar uma atitude, vai ter que conversar, vai ter que abrir o coração, vai ter que explicar que talvez o problema não seja o dinheiro, talvez o problema seja um momento, talvez ela vai entrar depois, talvez ela vai dar um jeito, enfim. Então isso é uma forma. Outra forma interessante também de quebrar essa objeção é: por que não é muito? Tá, a pessoa falou que tá caro. Tá caro. Porém, se você comparar esse caro com os investimentos que a pessoa faz em coisas que não são importantes, você consegue mostrar para ela que não tá tão caro assim. Olha, fulano, eu entendo que você acha um investimento alto, mas a gente conversou aqui hoje que você tá gastando mais ou menos R$600 por mês somente com iFood e refeições fora de casa. E eu acredito que o investimento que você faz na sua saúde, em um acompanhamento de um profissional qualificado, que inclusive vai te ajudar a reduzir esses custos com iFood, eu acho que isso tem um valor muito maior para você do que se você simplesmente continuar gastando com o que você está gastando, continuar vivendo a vida que você está vivendo e continuar sem ter os resultados que você tanto quer ter. Então eu acredito que não é caro. Caro mesmo é você continuar fazendo o que está fazendo sem cuidar da sua saúde. E aqui já é uma abordagem mais agressiva, mas que funciona muito bem. E aí eu quero até trazer um grande parênteses aqui, que cada Nutri tem o seu perfil, sua personalidade, a sua forma de ver o mundo e de ver a nutrição. Então adapta as estratégias para a tua comunicação, para a tua digital, para que você também não pareça ser alguém que você não é, tá? E uma terceira forma de quebrar essa objeção, que eu gosto muito, é porque muito é bom. O paciente falou que tá caro. Olha, fulano, eu entendo que você acha que o investimento ele é alto. Ele realmente não é um investimento baixo. Mas sabe o que eu percebi aqui com os meus pacientes? É que quando o paciente ele se esforça para fazer um investimento e ele realmente tira de outros lugares para poder investir na saúde dele, que é o bem mais precioso que existe, esses pacientes normalmente têm mais resultado do que os outros. Sabe por quê? Porque quando o investimento é muito, ele coloca uma pressão que faz com que a gente se movimente. E eu não sei se já aconteceu com você, de assinar a academia durante um ano e não ir, ou de contratar um nutricionista e não seguir o que ele fez. Mas aqui nós vamos garantir que você vai seguir, que você vai ser acompanhado e que você vai ter resultados. Então, às vezes, fulano, ter um investimento que você considera alto pode ser bom, porque isso pode ser a peça que faltava para você chegar no resultado que você quer chegar. E no final das contas, pagar R$1.000 por 3 meses e chegar no objetivo X que você relatou para mim, sem ter mais que lidar com os problemas Y e Z, na minha opinião, vale muito a pena. O que é que você acha? E aí, pá! De novo, objeção obliterada.
Então, meu querido, minha querida, não tenha medo. Não tenha medo de bater de frente com objeções e com obstáculos. Porque no final, isso é nada mais, nada menos que uma forma do paciente se proteger, continuar na zona de conforto, continuar na inércia e não ter a vida transformada pelo teu trabalho. E é por isso que é tão importante você ter convicção, você ter confiança no que você vende. Porque se você não tem convicção de que você é a pessoa certa para mudar a vida daquela pessoa, você não vai conseguir bater de frente da forma que eu bati aqui. Você não vai ter a confiança de tomar essa atitude, de mostrar para o paciente que ele está errado, de que ele está se enganando, de que ele não deve fazer isso, de que ele, na verdade, deve dar o próximo passo. Então, trabalha a confiança, porque vender é nada mais, nada menos do que você transferir uma crença para outra pessoa. E para você transferir algo que você acredita, primeiro você tem que acreditar. Por isso que é muito importante que você, de fato, entenda o poder do teu produto, o poder do que você oferece, do teu acompanhamento, da transformação que você gera na vida do paciente. Que você internalize o quanto que você é bom. E para isso não tem atalhos, tá? É volume. É uma pasta com um monte de prova social. É você, de fato, mostrar que você é bom para você mesmo. E isso acontece quando você se coloca em movimento e quando você mostra o quão bom profissional você é. Então, meu conselho final para você, com chave de ouro, é que você trabalhe muito a convicção e a confiança que você tem no teu trabalho, que você tem no teu serviço, que você tem no seu produto. Investindo sempre em conhecimento, não só de nutrição, não só na parte técnica, mas também na parte de negócios, de sucesso do paciente, de acompanhamento, de pós-consulta. E entender que quanto mais você se desenvolve como nutricionista, quanto mais você se desenvolve como vendedor, quanto mais você se desenvolve como empresário, como empresária, mais convicção você vai ter de que você é a pessoa certa para mudar a vida daquele paciente. E aí sabe o que acontece? Você vai quebrar a objeção, vai obliterar obstáculos e vai transformar a vida de mais pessoas. Então, se é isso que você quer, por favor, execute o que você aprendeu aqui hoje. Eu quero que você assuma um compromisso de que você vai pegar essas estratégias e da próxima vez que você se deparar com uma objeção de preço, você vai usar essas estratégias para quebrar essa objeção e transformar a vida de mais uma pessoa. Se você tiver assumido esse compromisso comigo, então vamos lá, vamos para a execução. E não esquece de seguir o nosso podcast, de acompanhar o nosso canal, de deixar o seu comentário, a sua avaliação. Tudo isso me ajuda muito a entender mais quais são os conteúdos que entregam mais valor, que você mais gosta e que eu tenho que fazer mais deles. Beleza? Então, se você quiser saber mais sobre objeção de tempo, de preciso pensar, de preciso falar com minha esposa ou meu marido, já deixa o comentário que em breve eu vou produzir esse episódio para você. Combinado? Então é isso, até a próxima semana e vamos para cima.